Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O vídeo de hoje a gente vai falar sobre como colorir as nossas suculentas. Será que isso é possível? Sim, é possível. E a gente vai saber como que a ciência está por trás disso. Você tem curiosidade de saber? Pois bem, se você gostou desse tema, dê lá seu joinha, se inscreva no canal, comenta, compartilha. Diga o que você está achando, tá bom? Vocês estão no Jardim das Suculentas com a Cida do Vale. Bora pro vídeo? Bom, a gente tem que começar pelos pigmentos, né? E o primeiro pigmento que a gente vai entender sobre ele é a clorofila, né? É o que dá essa cor verde nas plantas, né? Que a gente vê por aí. E como qual é a definição de clorofila para que a gente entenda bem desse assunto? A clorofila é uma molécula, né? Que possibilita as plantas de absorver a energia gerada pela luz. E depois de realizada a fotossíntese, né? Ela converte essa energia em alimento. E um outro pigmento que a gente conhece bem é o que dá aquela cor assim alaranjada para as plantas, né? Alaranjadas, as amarelas, né? Que a gente conhece bem também, que tem lá na cenoura, né? São os carotenoides. Um outro pigmento, né? Que ajuda a planta a se proteger de vários tipos de radiação. Agora é o terceiro, né? O terceiro pigmento, aliás, o segundo pigmento que é muito importante, que é o que a gente vai tentar promover aqui com as plantas, que é a antocianina. Esse é um pigmento vegetal, né, que ele é solúvel em água e ele que dá essa coloração, a coloração roxa, vermelha, marrom nas plantas. Esse pigmento é muito importante porque ele está presente na planta, sempre, né? E a gente vai entender como que a gente vai fazer para manter esse pigmento nas plantas, nas suculentas. Você quer saber como que a gente vai fazer para manter isso? Então fica comigo que até o final do vídeo vocês vão saber. Não sei se vocês já viram na thumbnail, eu coloquei um frasco de sal amargo que eu apliquei nas minhas plantas. E eu vou mostrar para vocês a aplicação e como que é feito isso. Primeiro a gente vai falar como que a gente faz com que as plantas fiquem mais coloridas. Em primeiro lugar, a gente vai entender que é o estresse, né? São 3 tipos de estresse que faz com que a sua planta mantenha a coloração, tá? Mas esse estresse, gente, não é um estresse, as plantas não têm neurônios, né? Elas não têm sistema nervoso, então esse estresse não é o que a gente acha, né? Que a planta vai estar sofrendo. Eu às vezes fico um pouco sentida com isso, mas não é, tá? Esse estresse é um estresse que ela encontra na natureza, né? A suculenta, ela é uma planta de origem de lugares rochosos, arenosos, então esse estresse é um estresse que ela encontra na natureza, né? Por mais que as nossas não tenham vindo dessa origem, mas tá lá no DNA dela, né? Então a gente tem que tentar. Então, o que é esse estresse? O primeiro estresse que eu vou falar para vocês que é o luminoso, que é o sol, né? O sol ajuda nossas plantas a ficarem muito coloridas, né? Sem dúvida alguma que o agente mais importante para colorir uma suculenta é o sol, não tem outra. A gente sabe que suculentas tem que tomar no mínimo 4 horas de sol. Menos que isso fica difícil, você pode até conseguir, mas a sua planta vai ser uma planta um pouco mais fraca, né? Eu tenho as minhas plantas que tomam aqui sol pleno, elas são completamente diferentes de plantas que tomam 4, 5, 6 horas de sol. Essas que tomam sol pleno, elas são muito mais fortes, muito mais resistentes, as folhas são muito mais firmes e as cores também são mais fortes. Mas como fazer para manter essa coloração agora na primavera e no verão, né? Onde a gente tem um outro agente, né, que age contra a luminosidade, que é o calor.
Porque o que o calor faz, gente? Olha só. Por que às vezes hoje, agora, na primavera, as nossas plantas estão ficando pálidas? Porque o calor ajuda a degradar a antocianina, aquele pigmento que eu falei para vocês, que está presente nas plantas. E o calor faz com que ela degrade com mais facilidade. Bom, agora a gente vai conhecer o outro estresse, que esse a gente já sabe, que é o estresse hídrico. O estresse é onde você limita a quantidade de regas, né? Onde você deixa a sua planta com um tempo maior sem a rega, né? O importante, né, é menos é mais. Quando você tiver alguma dúvida se você vai dar água para a suculenta ou não, não dê. Porque a sua planta, ela pode morrer do excesso e não da falta. Então, o estresse hídrico promove coloração nas plantas. Isso é óbvio, né? Isso aí a gente já tá, eu não sei se vocês sabem, mas suculenta que toma pouca água, que fica num vasinho bem pequenininho, ela fica mais colorida. Isso aí não tem como, tá? E o outro estresse é o estresse nutricional. A suculenta, quando ela tá lá no local de origem, dificilmente ela tem composto orgânico como adubo. Por isso que a gente vive insistindo de que não há necessidade de fazer adubação com composto orgânico. Por quê? Porque esse composto orgânico, ele tem muito o que cai da chuva, né? Que é o nitrogênio. Então ele faz com que a suculenta perca a coloração. Ela pode até crescer bastante, né? Mas ela vai perder coloração. Por isso que a gente sempre insiste, né, que faça a adubação, né? Bom, você faça, a gente insiste assim que a gente fala que é o que eu uso aqui. Mas você que faz a sua escolha, lógico, né? Mas a adubação de preferência que seja de inorgânica, né? Eu uso um tipo de adubo, não acho que você tem que usar o meu, mas dê preferência para usar adubos inorgânicos. As suas suculentas e as suas suculentas vão ficar muito melhor. E sempre menos, o menos possível. Esses inorgânicos, a adubação geralmente é de 4 a 5 meses. Então, essa facilidade você já tem de não ter que ficar se preocupando em adubar suas plantas, né? E suculentas é assim, a gente começa com 1, 2, 3, quando vê a gente tá com 500 suculentas em casa. E fazer a adubação dessas suculentas uma vez ao mês é difícil, né? Então tem essa facilidade. Mas não exagere nesse adubo, tá? Porque ele faz com que a sua planta fique menos colorida. Põe um outro fator importantíssimo que agora, aqui nessa época do ano no Brasil, a gente dificilmente vai ter, né? Só o pessoal do sul, às vezes, que tem um pouco lá, que lá ainda está um pouquinho frio, mas no verão não tem como, que é o estresse térmico, né? É o frio, né? Como eu tinha dito anteriormente para vocês, o calor, ele degrada a antocianina, então o que o frio faz? O frio mantém essas moléculas de antocianinas e as plantas ficam muito mais coloridas no frio. Por isso que elas não desaparecem, por isso que as plantas que a gente vê na Europa, no Japão, às vezes parece até mentira, porque elas são muito coloridas, mas elas são coloridas por causa desse estresse hídrico, né? O frio é um agente muito importante na coloração das suculentas, né? O que a gente não tem agora, né? Infelizmente. Mas não vamos colocar a nossa suculenta dentro da geladeira, tá, gente? Senão a gente vai matar ela, tá? É brincadeirinha. Mas a gente não tem como fazer isso. Então, eu trouxe uma opção, né, que eu tô usando aqui nas minhas plantas. Eu fiz uma aplicação só, o ano passado eu fiz uma aplicação e vi diferença, mas logo em seguida, depois começou a esfriar e essa adubação com esse produto, o ideal que seja feita na primavera e no verão,
onde a maioria das plantas nossas que a gente tem, que são equivérias, elas estão em pleno desenvolvimento. Então, nós vamos falar sobre o sal amargo. Bom, é o sal amargo mesmo, viu, gente? Aquele purgante. Eu lembro antigamente que minha mãe usava. É o sulfato de magnésio, é o sal amargo, é o que a gente encontra lá na farmácia, tá? Esse componente que tem nesse sal amargo, ele ajuda a manter as moléculas de antocianina nas plantas. E aí o que acontece? Elas vão ficar mais coloridas. Interessante isso, né? Só que tem algumas regrinhas para aplicar esse produto, tá? Em primeiro lugar, tem sempre que aplicar no período da noite e no máximo uma vez ao mês. Nada mais que isso. Você não vai ver o resultado imediato da sua planta, né? Esse resultado você vai ver depois de um mês que você está fazendo essa aplicação. E você vai ver mais nitidamente esse resultado nas plantas mais jovens, né? As folhas mais jovens que estão saindo. Então, não tenha pressa, mas a gente tem uma solução. Vamos manter as nossas suculentas coloridas mesmo na primavera e no verão. Bom, então vamos lá que eu vou mostrar para vocês a quantidade que eu vou usar. Esse galão aqui, ele tem 5 litros. Para usar o sulfato de magnésio, você tem que usar para cada 1 litro, meia colher de chá, tá? Então é uma quantidade bem pequena. Eu vou diluir aqui nesse recipiente. Esses são materiais que eu uso só para planta mesmo. Vou tirar um pouco aqui que eu já medi. Para fazer essa diluição, eu vou usar então a colherzinha. Eu já tenho a medida. Eu uso esse sulfato de magnésio porque meu filho, ele é criador de peixe, então ele compra esses produtos. E olha aí, tá vendo como que é a consistência dele? Eu vou deixar para vocês a fotinha de como vocês encontram ele na farmácia, tá? Então eu vou colocar, como são 5 litros, eu vou colocar, olha a quantidade, bem pouquinho. Vou colocar 5 colheres. 2, 3, 4, 5. Tampar aqui, porque esse produto, ele, em contato com o oxigênio, ele tem que ficar bem fechado hermeticamente, senão ele se decompõe muito fácil. Vou pegar uma colher aqui. E aí eu vou diluir aqui, bastante. Ele dilui com facilidade também. Esse não é um problema. Bem diluído, não ficou nada lá no fundo. Agora eu vou colocar aqui não restou nada. Lembrando que essa aplicação tem que ser feita depois que o sol for embora, tá? Nada de aplicar com o sol sobre as plantas, tá bom? E depois é só aplicar, esse produto não deixa resíduos, então é só fazer a aplicação tranquilamente. Olha aí. E de forma abundante, tá, gente? Eu sei que o resultado, gente, vem depois de dias, né? Mas eu não sei se é meu olho, é a minha ansiedade, mas quando eu apliquei o ano passado, eu vi o resultado assim depois de 3 dias. Mas essa planta aqui, olha só, reparem bem que a parte de trás da folha dela, essa é uma híbrida da Gila,
a parte de trás da folha dela já está com colorido. E ela não estava assim antes dessa aplicação. Olha só. Deve ser, né? Porque mãe sabe como é que é, né? Que a Dustin Rose também. Tanto que eu fiz o vídeo para vocês aqui das suculentas cor-de-rosa. Eu nem achei que ela estava tão colorida. Mas agora eu já tô começando a achar que ela tá bem colorida. que é coisa da minha cabeça, né? Porque o resultado mesmo vai dar pra gente ver depois de um mês. Mas já tá valendo já. E lembrando bem, eu não tô fazendo isso aqui por estética, muito pelo contrário. Todas essas antocianinas, quanto mais tempo se manter na nossa planta, mais proteção ela vai ter contra as radiações do sol, né? Porque tem vários tipos de radiação e quanto mais a gente proteger a nossa planta, né? Agora, nesse período em que o sol está muito forte, é importante. Então, por isso que eu achei que esse vídeo vai ajudar bastante, né? Porque então vamos proteger as nossas meninas dessa radiação extrema desses últimos dias. Eu não sei qual região que vocês estão, mas na minha região aqui, no sudeste do Brasil, no Triângulo Mineiro, o sol tá assim, um sol escaldante mesmo. Então, se está valendo para proteger as nossas suculentas, eu achei de grande importância compartilhar com vocês. O importante é que esse produto seja aplicado de forma correta, nada de exageros, tá? Então eu tô mostrando as minhas plantas um dia depois de ter aplicado. Ou seja, vocês estão vendo que elas estão bem, nenhuma, não teve queimadura, não teve nada. Então é um produto seguro para se aplicar. E você encontra ele na farmácia, né? Essa é a grande facilidade. Não se esquecendo que é o sulfato de cobre e não carbonato de cobre, tá? Esse outro vai fazer mal para sua planta. É o sulfato de magnésio, desculpa. Ô, cabeça minha. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um vídeo muito importante e eu espero que vocês fiquem bem, vocês fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.